Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia. Ele é fiel, Ele cuida de nós. Hoje Ele está nos falando sobre o anjo do concerto, né, que ele precede a vinda do Senhor, né, que prepara o caminho, aplana os caminhos, prepara para a vinda do Senhor. Mas o Senhor está me direcionando para ministrar outra palavra a respeito de convívio familiar, pais e filhos. A Bíblia diz para que os pais admoestem os filhos segundo a doutrina do Senhor. E os pais também para não irar os seus filhos, né? Admoestai nas doutrinas do Senhor, filhos, sede obediente a vossos pais, e não ireis vossos filhos. O que acontece é que, na verdade, nós não podemos amoldar ao sistema deste mundo, né? Quando se alcança a Cristo, que é após fazer a vontade do Pai, que somos adotados através do irmão Jesus Cristo, todo aquele que faz a vontade do Pai, Jesus os adota, né, como irmãos, através da adoção como irmãos. Deus envia o Espírito em nome de Cristo, né, do qual há a adoção. Isso tudo depois que acontece o quebrantamento do coração e o arrependimento, né? E Deus envia o Espírito que nos capacita, né? Através dos dons, onde nós utilizamos como ferramentas, né, o Espírito Santo, a oração, o jejum, né, a palavra, né, que é viva e eficaz. Tudo são ferramentas que Ele nos concede, né, para que a gente utilize. Fazendo assim, nós estamos sujeitando a Deus e resistindo ao diabo. Mas se o filho, né, ele estiver sendo adotado, né, como filho do Deus vivo, seguindo as advertências do Espírito de Cristo Jesus e sendo amoldado, né, segundo o Evangelho, que é o ensino que traz luz, e o pai biológico, né, nós estamos falando aqui de biológico, né, de pai e filhos biológicos. Porque espiritualmente falando, aqueles que alcançam a Cristo Jesus se tornam filhos do Deus vivo, né? Pela obediência a Deus e recebendo o Espírito de Cristo se torna filho do Deus vivo. A Bíblia é clara, aqueles que estão no mundo estão separados de Deus, né? Porque transgrediu, porque pecou. Assim, quando Adão e Eva pecou, eles foram afastados da presença de Deus. Por quê? Porque Deus não coabita, né? Ele é luz, ele não coabita com as trevas, com a ignorância. Ele nos compartilha, né, da sua glória e nos traz a semelhança que foi perdida ali no jardim do Éden, né, por conta da transgressão e da desobediência que ficou apartado de Deus. E só há um mediador entre Deus e homens, que é Cristo Jesus. O seu Espírito é o mediador, é aquele que intercede por nós quando não sabemos expressar por meio de palavras, né? Ele é aquele que dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, né? Tudo através do Espírito Santo. É o Consolador, é o advogado, né? E se o Pai, ele embora tenha uma idade de mais diz que tem maturidade, né, porque já viveu, já passou por muitas coisas,
Mas se ele não tem a sabedoria do alto dos céus, enquanto o filho a recebeu, né, ele não vai saber admoestar seu filho segundo os caminhos do Senhor. E isso vai gerar ira em seu filho, né, porque ele está aprendendo a luz e o pai está nas trevas. E é bem claro, não há comunhão entre luz e trevas. A mesma coisa acontece, né? Se o pai está nos caminhos do Senhor, está procurando admoestar o filho biológico, a filha biológica, segundo os caminhos do Senhor, né? E se o filho e a filha não seguir, vai gerar também problemas, né? Porque não há comunhão de trevas com luz, não há comunhão de ignorância, né? Com a luz que é a sabedoria, né? Então, tem que haver, o que a Bíblia nos diz, é que sempre o mais fraco na fé, né, tem que ganhar, o que estiver na fé tem que ganhar o descrente, né, tem que ganhar o que estiver fraco. Mas tem que ficar vigilante também para que não venha ser um motivo de tropeço e desfalecer na fé, né? Principalmente o filho que quando está e por o pai ser mais avançado em idade, geralmente eles não aceitam, né? Tudo o que pode fazer é orar, né? Orar e vigiar para não ser influenciado, né? Tem que ser um processo onde através do bom testemunho, geralmente é que se ganha essas almas para Cristo Jesus, né? E Deus sempre ele trabalha desta forma, ele coloca alguém dentro da casa que tem o conhecimento da palavra para ganhar os descrentes. E tudo é permissão de Deus, né? O próprio Deus vai permitir que aqueles que estão na nossa volta venham nos tentar, né? Para ir nos aperfeiçoando, porque é onde a Bíblia diz que Deus ele nos prova, né? E o diabo tenta, e o diabo vai usar sempre as pessoas mais fracas na fé que estão na nossa volta, né? Mas jamais um filho que estiver conhecendo a luz, que estiver na verdade, né, deve estar aceitando se o pai estiver nas trevas, né? Jamais é um motivo, né, para ele baixar a guarda, né? Ah, mas aí está desonrando o pai. Não, amados, nós temos que compreender que quando se faz parte da família de Cristo Jesus, o nosso pai é o de cima, né? A família biológica. Esses dias Jesus nos falou no caso de Levi, que a sua família biológica era idólatra, né? Ele jamais quebrou aliança com Deus por conta da idolatria dos pais. Ele foi claro, ele abriu o jogo. Vós sois idólatras, né? O meu pai é aquele que está no alto. Assim como Cristo Jesus disse aos seus pais biológicos: eu vim fazer a vontade de meu pai, né? Embora ele foi obediente aos seus pais biológicos, mas seus pais biológicos também guardaram aquilo no coração, ou seja, respeitou o que ele disse, né? Agora, se não há um respeito, né, do pai que está com o coração enganoso, segundo o mundo, e não respeita o seu filho, vai gerar ira, né? E o filho não deve aceitar, acaba sendo uma afronta do adversário, né? É onde Paulo vai dizer que não há comunhão do crente com o descrente, né? O melhor que se pode fazer, né, em determinadas situações, dependendo da idade, né, se já for de maior, às vezes é até
o afastamento, né? Jesus também tinha problemas com a sua família biológica, eles achavam que ele tinha perdido o juízo, né? Porque a fé, os descrentes, né, os naturais, eles não compreendem, porque é loucura, porque a sabedoria do alto, né, ela é loucura para aqueles que estão no mundo. Mas é sempre bom buscar a direção do Espírito Santo, porque existe várias situações, né? Cada caso é um caso, né? Tem que buscar a direção do Espírito Santo e ele com certeza, através da súplica e da oração, vai nos conduzir qual a melhor situação, né? E através do nosso bom testemunho, né? Quer seja o pai que tem problema com seus filhos que não querem alcançar a Cristo porque estão desencaminhados, estão sendo amoldados pelo mundo, e tanto vice-versa, o filho que alcançou e os pais biológicos não querem, né? Através do bom testemunho, né? Através do Cristo Jesus nos dá mansidão, longanimidade, domínio próprio, para nos dar sabedoria para lidar com cada situação, né? Às vezes em conviver no mesmo ambiente, mas existe algumas situações onde o Estado já está mais fora do controle, como alguns filhos que estão nas drogas, né? Já é um problema mais sério, né? Porque precisa de uma libertação. É onde nós vemos hoje, né? Filhos matando o pai, pai matando os filhos. Isso é tudo influência do maligno, né? Que utiliza, o ladrão veio para roubar, matar e destruir famílias, assim como acontece no caso do casamento. Tudo tem que estar sobre a luz das Escrituras, né? Tem que buscar a Deus quando todos estão alinhados num mesmo propósito, num só coração, né? As coisas começam a melhorar, vai bem, né? Os dias são prolongados, há paz na casa. Por isso que é importante, né? É onde eu sempre digo os irmãos, a igreja somos nós, como membro dos membros, com o Espírito Santo fazendo habitação em nós, e começa dentro do nosso lar, né? Nós temos que confiar na mão poderosa de Cristo Jesus, e Ele é aquele que alcança os lares, né? Alcança os entes queridos para que venham se arrepender dos maus caminhos e alcançar a vida eterna. Mas Jesus, é, ali, ele sempre dizia, né, que às vezes o profeta da casa, né, aqueles que ali estão não creem nele, né? Melhor orar e pedir para que Deus prepare alguém para que possa falar com eles, né? Porque certamente Deus prepara e envia alguém que vai falar em conformidade com aquilo que nós admoestamos, que é segundo a verdade. E porque quando Deus prepara alguém de fora, né, geralmente eles dão mais crédito, né, naquilo que lhe é dito, porque entre os próprios dentro de casa acaba virando confusão, né? Porque o adversário ele é astuto, né, e ele utiliza os seus meios, mas jamais negocie, né, a aliança que tem para com Cristo, caso os familiares venham afrontar, né? Os repreendo, os exorto segundo a doutrina do Senhor, segundo a verdade, né? Porque é melhor a repreensão aberta, que simboliza o amor, do que ficar na falsidade, né? E depois acaba que Deus cobrará de nós por aqueles que omitiram alguma verdade da sua palavra.
Amém, amados? Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Que é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.